desfecho parecia que ia ser diferente, mas mais uma vez Jamie Chadwick venceu na temporada 2022 da W Series. Eu conto tudo o que rolou lá na França no vídeo a seguir. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália da Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse final de semana que passou agora, a W Series realizou a quarta etapa da temporada 2022, o GP da França lá em Paul Ricard. Essa foi a primeira vez, inclusive, que a categoria exclusivamente feminina realizou uma prova lá em Le Castellet. Já era para ter acontecido em 2021, só que teve de ser cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus e ia abrir o calendário, mas a categoria teve de cancelar. Então, chegou que era quase que uma novidade para as pilotas a etapa desse final de semana, que marcou a quinta corrida. Não vale esquecer que lá na primeira etapa em Miami foram duas provas em um final de semana. Pois bem, no início das atividades no treino livre lá da sexta-feira, parecia que as coisas seriam um pouquinho diferentes do que a gente está vendo no resto do campeonato. Quem ficou com o melhor tempo do treino livre da sessão única do final de semana foi a Basic Vischer, que chegou como a vice-líder do campeonato. Então, o esperado era que talvez Jamie Chadwick não dominasse tão facilmente a corrida francesa como ela fez nas últimas 3 etapas disputadas. Ela que fechou apenas na quarta colocação da tabela de pontos, de tempos, na verdade, né? A Marta Garcia estava andando muito bem durante as atividades. A Belén Garcia também, a Belén que inclusive antes de chegar ao final de semana ela deu uma entrevista ao site da W Series e falou que Paul Ricard era quase uma segunda casa para ela, afinal ela já havia andado lá em outras etapas de outras categorias, então ela já estava bastante acostumada com a pista em Le Castellet, que fica a pouco mais de 800 quilômetros de Paris. Pois bem, com isso, né, chegamos na classificação do sábado e o esperado não era que a titular da Gender Racing saísse da primeira colocação. As espanholas estavam mostrando grande desempenho, Marta Garcia, Belén Garcia, Nerea Martí, Basic Vischer também estava aparecendo lá na frente, mas nos últimos segundos, quase que na bandeira quadriculada, não deu para ninguém. Jamie Chadwick fez uma volta voadora, dominou completamente e ficou com a pole position. Quer dizer, ela foi a mais rápida da tomada de tempos, mas não conseguiu sair da primeira colocação, porque durante a tomada de tempos ela cruzou a linha branca da saída do pit lane, foi investigada e punida com perda de 2 posições. Por isso, ela saiu apenas na terceira colocação. Quem ficou com a pole foi a Bates, que inclusive é a sua primeira pole position na W Series, então um feito bastante importante. E a Nerea Martí foi quem saiu da segunda colocação. Bom, luzes apagadas ainda no sábado, né? Afinal, a corrida acontece no sábado para não bater com os horários da Fórmula 2 e da Fórmula 1. Então, luzes apagadas no sábado e não demorou muito não para Jamie conseguir assumir a primeira colocação do pelotão. Demorou, na verdade, apenas 3 voltas, mas ainda no início da disputa, ainda nos primeiros minutos, um primeiro safety car foi necessário a intervenção por conta de um acidente na largada envolvendo a Abby Eaton, a Marta Garcia. Inclusive, a inglesa ela bateu e meio que atropelou o carro da espanhola e até decolou. Felizmente, apesar da imagem bastante surpreendente, bastante até assustadora, né? Ver um carro no ar não é nunca legal. Ela saiu sem ferimentos e depois ela até chegou nas redes sociais falando que ela tinha que mudar a sua profissão porque ela estava voando muito. Ela agora pediu mais sorte na Hungria, porque se ela não tivesse má sorte, ela não teria sorte nenhuma e ela só está precisando reverter esse cenário. Pois bem, das pilotos que continuaram na pista, ficaram atrás do safety car, então a largada foi autorizada. Mas não demorou muito para que mais uma vez um carro de segurança precisasse entrar no traçado da pista francesa. Dessa vez foi por conta de um encontrão entre a Emily de Hells e a Chloe Chambers, então ficou aí mais um bom tempo atrás do carro de segurança, com a prova praticamente parada, né? Uma corrida de 30 minutos com 2 intervenções do safety car,
que duraram quase 15 minutos no total, então a gente teve praticamente só metade da corrida, né, em bandeira verde. Isso é assunto aí para uma discussão muito maior, como a W Series ela tem um tempo muito restrito durante os finais de semana, 3 sessões que totalizam 1h30, eu acho pouquíssimo, mas enfim, né? Saiu aí esse segundo safety car e quando a prova foi autorizada, a Bates que ela deu uma bela atacada em cima da Jamie, a inglesa precisou se defender bastante da holandesa, mas conseguiu manter a primeira colocação e a partir de então foi só se desgarrando aí na primeira colocação. Mais para trás, a briga no pelotão intermediário estava bastante emocionante, principalmente entre a dupla da Courtney Dow. A Fabienne Wohlvend e a Marta Garcia estavam aí bastante empenhadas na disputa pela 6ª colocação e a Abby Pulling até começou a se envolver aí na briga das companheiras todas, né, pela 6ª colocação. À frente estava a Alice Powell, depois estava a Belen Garcia e daí vinha a Nerea Marti, Bate Visser e Jamie Chadwick. Essa briga pela 6ª colocação estava bastante emocionante, elas chegaram a fazer um three-wide, 3 pilotas, né, 3 carros, um ao lado do outro, foi bem legal de ver e é o que deu bastante emoção. No final ainda a Jessica Hawkins e a Sarah Moore acabaram se juntando também e quem levou a melhor foi a Marta Garcia, que terminou aí na 6ª colocação. Com isso, a Jamie agora garantiu a sua 5ª vitória consecutiva na temporada, 7ª seguida na W Series, contando as 2 últimas de 2021. Ela está com 125 pontos totais e nada menos que 75 pontos na liderança da classificação, em cima da Abby Pulling, que é a 2ª colocada. Bate Visser, Belen Garcia e Nerea Marti completam o top 5. Quem chegou na 2ª colocação foi a Belen Garcia, o seu primeiro pódio na carreira na W Series, e a Nerea Marti completou o top 3, o seu 2º da temporada 2022. Quanto a Bruna Tomazelli, ela largou da 13ª colocação. Logo depois da saída, ela conseguiu saltar 2 posições, aparecia em 11ª, mas depois não conseguiu mais avançar no pelotão e terminou aí a corrida na 11ª colocação. Agora, a próxima etapa já é nesse final de semana, o GP da Hungria, antes de ficar aí um grande tempo fora das pistas. Eu achei que a corrida foi bastante emocionante, muito mais emocionante que a da Fórmula 1, até por causa do carro da W Series, que é bem menor, né, que os carros atuais da Fórmula 1. Então isso permitiu que os pilotos conseguissem brigar, fazer ultrapassagens e, como eu falei, chegou um momento que ficou 3 carros, um ao lado do outro. Então eu acho que foi muito legal. A única pena mesmo foram os largos períodos de safety car, que acabou tirando um importante tempo das pilotas aí de disputarem, de brigarem por mais posições. Mas a gente sabe que é o preço que se paga quando divide os finais de semana com Fórmula 2, Fórmula 3, apesar de não ter tido Fórmula 3, e especialmente a Fórmula 1. A gente tem um tempo bastante reduzido, o que é uma pena. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. O que vocês acharam dessa etapa do GP da França, inaugural, né, da W Series? Comenta aqui embaixo. Comenta o que vocês estão achando aí desse domínio da Jamie Chadwick na W Series. Compartilha com seus amigos. Não esqueça de deixar muito joinha, porque ajuda demais aqui o Elas na Pista. Leva o meu vídeo cada vez mais longe. Se você quiser ajudar ainda mais, você tem 2 maneiras. Tem o botão Valeu, que fica aqui embaixo. Você clica e escolhe o valor. Ou se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, é só entrar no meu perfil, clicar no botão Seja Membro e escolher uma das 3 mensalidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!